Olá, amigos, professor Pedro Belo, mais um vídeo para o nosso canal e cumprindo a promessa que eu fiz de fazer um vídeo sobre a lei dos grandes números, ok? Então, no último vídeo eu cheguei a colocar no ar essa página aí da minha apostila para citar a lei dos grandes números. É algo muito resumido que está na apostila porque eu dou isso em aula mesmo. Então é só um iniciozinho ali que mostra o seguinte, que quando você tem um conjunto de n variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas, como é o caso da loteria, por isso que eu falei, vou fazer um vídeo falando da lei dos grandes números e sua relação com as loterias. Então tem uma média, um desvio padrão, e aí vai convergir para o valor esperado, o que se espera, está aqui, ó, vamos ver aqui, eu vou marcar aqui para vocês, ó. O que se espera num jogo de cara ou coroa? Se espera que tenha metade, 0,50, frequência relativa, né, ou 1 meio, metade caras, metade coroas. Agora, o que acontece? Quando o número de experimentos é pequeno, está aqui em torno de 20, por exemplo, essa frequência relativa está bem abaixo de 0,50. À medida que eu vou aumentando o número de experimentos, ela começa já a se aproximar da frequência esperada. E esse gráfico que aparece aí na tela é o print de um arquivo em Excel que eu fiz na época com 300 lançamentos de moeda apenas. Eu faço aleatórios. Eu vou mostrar a planilha para vocês, que aí vocês já ficam conhecendo. Então, o que mostra esse gráfico aqui? Que a frequência relativa de caras ela vai se estabilizar à medida vai convergir, né? Vai convergir para a probabilidade esperada à medida que aumenta o número de experimentos. Então, vou colocar na descrição do vídeo, de presente para vocês, esse arquivinho Excel em que eu dei uma melhorada. Tá? Como é que é feito esse gráfico aqui? Olha que bonitinho, acho que vocês vão gostar. E se já estão gostando de saber que vão receber essa planilha Excel, já dá o like aí no vídeo e se inscreve no canal, se caso você ainda não tenha se inscrito, para receber notificação de mais vídeos. Como é que é o esquema aqui? Maior que 0,50, esse é um aleatório, é um número aleatório. Veja aqui a fórmula, é aleatório. Esse aleatório vai dar um resultado entre 0 e 1. Se for maior que 0,50, ele coloca coroa. Se for menor que 0,50, coloca cara. E aí a gente vê o seguinte, que, por exemplo, no 10º lançamento, a frequência relativa acumulada de caras, eu estou olhando aqui nesse arquivo, a gente olha só para caras. Caras é 0,40. À medida que eu vou aumentando o número de experimentos, por exemplo, vamos lá para o centésimo. No centésimo lançamento já está em 0,51, até já deu uma estabilizada. Mas esse arquivo você pode fazer várias brincadeiras. Você dá um F9, pronto, ó, já fez outra simulação, já vai ser diferente. Ó. Aqui no 10º lançamento, eu estou com 70% de frequência relativa de caras. Por quê? Foram 7 caras em 10 lançamentos. E assim por diante. Então, ó, no centésimo agora está 0,48. 0,48. Depois de 600 lançamentos, vocês não viram, mas eu lancei a moeda 600 vezes, tá? Estou até com o dedo doendo. Ó. Mentira, é F9, a gente usa F9. Quando eu dou um F9 aqui, ó, por exemplo, para essa simulação aqui de 600 lançamentos, essa ficou bem legal, né? Ficou bem estável. E você pode ir acompanhando pelo gráfico, olha que legal. É isso que diz a lei dos grandes números. A partir de um certo número de experimentos, a probabilidade real tende a se estabilizar em torno da probabilidade ou frequência relativa esperada. Repara aqui, a frequência esperada relativa, né, é 0,5. Então, aqui ó, no início estava distante, aqui passou, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, mas aqui ó, estabilizou bem. Então, esse arquivo vai estar na descrição do vídeo para vocês brincarem, é presente, né? Para vocês. Então, aqui vocês vão vendo a frequência acumulada. Vamos ver aqui no 500.
depois de 500 lançamentos, eu tenho 247 caras e, claro, 253 coroas. Então, está em 0,49, muito próximo de 0,50. Mas ó, depois estabiliza 50, volta para 49, mas no final acaba ficando em 50 mesmo. Então está aí apresentado a vocês o arquivo para vocês brincarem à vontade e ficarem olhando o gráfico. Vai dar F9 e fica observando o gráfico, olha o que acontece. Ok? Tá bom? Então, eu busquei aqui também, porque essa apostila aqui está muito resumida, tá? Essa apostila que é sobre probabilidades, isso aqui é uma apostila grande, são 60 páginas, tá? Está na descrição de algum vídeo de probabilidade lá na playlist de questões do IBA, ok? É a apostila que eu usava no curso Glioche. Então, quem tiver curiosidade de saber alguma coisa, está lá para vocês. Eu baixei para vocês, vou deixar na descrição do vídeo também, esse resumo da Wikipedia sobre a lei dos grandes números. Fala a mesma coisa que eu falei resumidamente. À medida que mais tentativas se sucederem, a frequência relativa vai se aproximar da frequência esperada. E aí vem uma parte aqui que tem a ver. Aí fala até que a lei dos grandes números é importante. Peraí, vamos botar um nome-color aqui. Vamos botar um verdinho. Ó. A lei da LGN é importante. Tem... Aqui fala de um caso particular de jogo de cassino. É importante porque garante resultados estáveis a longo prazo para médias de eventos aleatórios. Tá? Embora o cassino possa perder dinheiro em uma jogada única de roleta, alguém deu lá uma sorte e ganhou, os ganhos desse cassino vão se aproximar. Depois ele vai recuperar tudo. Porque, de qualquer forma, qualquer série de vitórias de um apostador será superada pelos parâmetros do jogo depois de algumas rodadas. Ele não vai ganhar sempre. Então fala aqui da falácia do apostador. Essa falácia do apostador, muita gente pensa assim enganadamente. O que é? Essa é também chamada de falácia do amadurecimento das chances. Não existe. Isso é uma crença de que a ocorrência de desvios no comportamento esperado por uma sequência de eventos independentes de um processo aleatório, que é o caso das loterias, implica numa maior probabilidade de obter em seguida desvios na direção oposta. Não existe. Isso é crença, mas na real não existe. Então, tem muita gente que pensa assim: a dezena 20, já me escreveram isso, a dezena 20 está atrasada, não sai não sei quantos concursos. Ela agora, então, tem mais probabilidade de sair? Não. A probabilidade é sempre a mesma. Então não adianta ficar estudando. Eu vou até mostrar um site que mostra estatísticas da frequência das dezenas, mas não adianta ficar estudando qual a dezena que saiu mais, qual que saiu menos, qual que está na média esperada, quantas pares saíram, quantas ímpares saíram. Isso aí é bobagem. Você tem que contar com a sorte. Alha jactaeste, a sorte está lançada, é aleatório. Então não adianta ficar estudando achando que vai ganhar. E não, como eu já falei em vários vídeos, não existe método algum que facilite ganhar na loteria. Você aumenta a probabilidade quando aumenta a aposta, mas aí fica muito caro. E aí eu repito aquela frase de sempre. Quer sonhar? Sonha gastando pouco, senão um sonho pode virar pesadelo. Então, faz um joguinho muito pequeno, se jogar. O melhor é não jogar. Como dizia o Bradesco, só o trabalho produz riquezas. É melhor é não jogar. Mas você quer sonhar? Faz um joguinho, aquele joguinho simples, como eu mostrei em outros vídeos anteriores, que o concurso 2662 da Mega Sena foi um apostador com um jogo simples. Eu mostro isso no vídeo. A quina, uma determinada quina que estava acumulada aí, também foi um apostador com um joguinho simples, aquela aposta simples. Tá? Se tiver ganhar, vai ganhar com um joguinho simples. E aí eu mostrei no último vídeo, aí, acho que foi da Loto Fácil, que um maluco aí na Mega Sena da Virada jogou 193.800, fez o jogo máximo de 20 dezenas, só acertou 3. Só acertou 3, não ganhou nada, perdeu 193 mil. Eu espero que ele veja os meus vídeos e não faça essa besteira de novo. Porque eu faço nos vídeos
da Mega Sena, Loto Fácil, Quina e Dia de Sorte, eu faço simulações de jogos, depois faço simulações de resultados e mostro que depois de várias e várias tentativas, em algum caso, não conseguiu nem sair o prêmio máximo. Tá? Nem tirar o prêmio máximo, jogando aleatoriamente, uma brincadeira, né? Você pode brincar à vontade, as planilhas estão disponíveis nas descrições do vídeo. Então, aqui, ó, essa é a falácia do apostador, é achar que por uma dezena não saiu, ela tem mais probabilidade de sair no concurso seguinte. Não existe, ela pode ficar, não sai a 30 concursos, pode ficar mais 30 sem sair. E uma que está saindo, saindo, essa não vai sair mais, já saiu 20 concursos seguidos, saiu essa dezena, pode sair de novo. Ou pode ficar 40 sem sair, tudo pode acontecer, como eu já comentei, pode dar em qualquer, na Mega Sena, pode sair 01, 02, 03, 04, 05, 06. Pode, é possível. A probabilidade é a mesma. Uma chance em 50 milhões 63.860 que sair 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então tudo pode acontecer, todas pares, todas ímpares. Então não adianta ficar estudando isso. Tem que fazer um joguinho aleatório, aí você pode fazer a surpresinha da caixa, ou fazer a surpresinha do Pedro Belo numa das planilhas que estão lá disponíveis. Agora, se fizer a surpresinha do Pedro Belo e ganhar, não esquece do onísimo, 1%. De coração, espontaneamente eu aceito, tá? Eu aceito, você vai dar espontâneo. E eu vou ficar feliz, tá? Aqui, ó, continuando aí falando sobre a falácia do apostador, ou falácia de Monte Carlo, um exemplo ilustrativo seria, no caso do lançamento de uma moeda justa, a crença do fato de terem ocorrido 9 caras faria com que a probabilidade de obtenção de coroa para o próximo lançamento fosse maior, quando na realidade ambas continuam sendo iguais a 1,5. Em todos aqueles 600 lançamentos de moeda que está lá no arquivo do Excel, que você vai poder brincar à vontade, a probabilidade é sempre 1,5. De cara, 1,5 de coroa. Não importa quantas caras saíram, que a probabilidade vai continuar sendo 1,5, porque são eventos independentes e não tem memória, como eu já falei, para essa distribuição, não tem memória, ele não guarda relação nenhuma com os anteriores, porque são independentes, então a ocorrência de um não interfere na probabilidade do evento seguinte, tá? Ok? Então, vamos ver um PowerPoint que eu preparei. Isso aqui é uma aula que eu estou dando para vocês. O ideal seria se a gente tivesse uma live, né? Se fizesse uma live, que aí eu poderia responder a perguntas na mesma hora em que surgirem. Mas aí, como não é uma live, eu fiz o seguinte. Eu preparei aqui uns slides com perguntas e respostas. E aí você responde daí mentalmente, que de repente eu vou escutar a tua resposta, tá? Então dou um exemplo. Suponha que tivesse acontecido para a Mega Sena nos 9 primeiros sorteios os seguintes resultados. Repare que na Mega Sena são sorteadas 6 dezenas. Então, qual seria o esperado? E aí eu fiz assim resultados hipotéticos, assim sequenciais, só para facilitar. Só para facilitar. Que seria esperado o seguinte: após 10 sorteios, você tivesse a ocorrência de uma vez para cada uma das 60 dezenas, né? Em 10 sorteios. Lembrando, sorteio é o conjunto de extrações que foram efetuadas. Então, extração é a retirada da bolinha. O sorteio é o conjunto de retiradas. Então, porque mais à frente eu vou falar sobre isso. Então, aqui eu excluí uma sequência aqui, que é a 37, 38, 39, 40, 41, 42. E aí eu faço a seguinte pergunta. Todas as dezenas, exceto 6, que são essas que eu citei agora, que está ali, está aqui, 37, 38, 39, 40, 41, 42, saíram uma vez, exceto essas. Aí a pergunta, a gente pode afirmar com certeza, se isso tivesse acontecido, tá? Supondo que você está lá atrás, nos 9 primeiros sorteios da Mega Sena e aconteceu isso. Você poderia afirmar que no 10º sorteio, ainda que isso tivesse acontecido, claro que não aconteceu, porque, como é aleatório, dezenas vão se repetir e algumas vão ficar sem sair. Mas, como eu falei, não tem memória, tá? É aleatório. Então, você já pode até responder. Podemos afirmar que no concurso 10 essas dezenas seriam sorteadas? Quem? Eu ouvi. Alguém falou que não. A gente não pode afirmar com total certeza que essas dezenas seriam sorteadas, ainda que isso aqui tivesse ocorrido. Por quê? Porque os eventos são independentes.
os resultados anteriores não influenciam no resultado seguinte. E aí, em vários vídeos, eu cito isso. A distribuição dos resultados não tem memória, então não adianta ficar olhando para o passado, o que saiu mais, o que saiu menos, quantas partes, quantas... Não adianta nada disso. Aí dou um outro exemplo. Após 120 sorteios da Mega Sena, quantas extrações houveram? Se em cada sorteio são 6 extrações, após 120, 720 extrações. Qual seria o número esperado para cada dezena? A frequência esperada para cada dezena? Que cada uma tivesse saído 12 vezes. Aí a pergunta, podemos afirmar com certeza que cada dezena sairá 12 vezes? De novo, claro que a resposta é não, né? Você já escutei muito antes. Não. E aí poderia ter grandes desvios em relação ao esperado. Poderia ter dezenas que foram sorteadas 20 vezes e outras só 4 vezes. Certo? Então, poderia haver? Claro, sim, porque os sorteios são independentes. E aí outra pergunta. Esses possíveis desvios em relação ao esperado, que é 12, e aí deu 20, ou uma dezena apareceu 20 vezes, a outra apareceu 4 vezes. Isso significaria que é fraude, que o concurso é fraudado, que o sorteio é fraudado? Claro que não. Lógico. Porque, além de os eventos serem independentes, esse número de experimentos é pequeno, então vai ter um desvio grande. Lembrando novamente que a gente tem que usar as frequências relativas e não as absolutas. Mas depois de 30 mil sorteios da Mega Sena, nós estamos no sorteio 2674. Hoje, sábado 13, vai ser o 2675. Então, quando tiver 30 mil sorteios, qual seria a frequência esperada para cada dezena? 3 mil. 3 mil. É só fazer aquela continha, né? 30 mil vezes 6 dividido por 60, ou seja, na realidade, 1/10 é a frequência esperada. Então, seria 3 mil vezes cada dezena. E aí você vai ter lá só dezenas com 3.020 de frequência, outras 3.033, outras 2.971, mas a frequência relativa, e a gente tem que usar sempre frequência relativa para medir, vai estar muito próxima. Então, aqui, ó, observação, usar sempre as frequências relativas, que aí nós vamos estar fazendo uma observação mais precisa. E eu vou explicar por quê. O vocabulário acabei de falar. O que é o sorteio? É o conjunto dos resultados das extrações de cada loteria, das X extrações. O que é esse X? É uma incógnita, né? Por quê? Na quina, o X é 5, são 5 extrações. Na Mega Sena, são 6. No dia de sorte, são 7. E no Loto Fácil, são 25. Então, vamos ver aqui num quadrinho branco. Vamos pegar um lapisinho. Deixa eu explicar por que tem que usar a frequência relativa. Supondo que você tenha... você investiu R$50. Você investiu R$50 e não estou gostando do vermelho, não. E aí, esses R$50 foram acrescidos de R$20, totalizando R$70. Quanto foi que aumentou aqui? 20. Aumentou 20. Aí eu vou dar um exemplo paralelo de você tem R$2.000 e esses R$2.000 também aumenta R$20. Você vai passar a ter 2.020. Ok, o aumento aqui em valor absoluto, foi de 20, igual a este aqui, são iguais. Ou seja, os aumentos são iguais, ok? Aumentos iguais. Agora, de 50 para 70, quanto foi que aumentou percentualmente? É claro que 20 em relação a 50, isso é 40%. Então, aumentou. Aqui, os mesmos 20 significam um aumento de 40%. Aqui, os mesmos 20, de 2000 para 2020. 20 em relação a 2.000, quanto é? Quem falou 1% acertou, né? É só tirar 2 zeros. É só eliminar 2 zeros. 20 significa 1% de 2.000. Então, aqui aumentou 1%. Isso aqui é quanto foi a variação relativa. A variação relativa foi de 1%.
aqui a variação relativa foi de 40%. Aonde que houve o maior aumento? Os aumentos em valor absoluto, 20%. Mas aonde ocorreu o maior aumento? Com certeza aqui. Aqui aumentou 40%. E aqui só aumentou 1%. Esse valor relativo foi um aumento de 1%. Então, por isso que a gente tem que usar a frequência relativa e não a frequência absoluta. Então, vamos mudar aqui para a terceira tela. Para você saber o número absoluto esperado de vezes que as dezenas seriam sorteadas, é muito simples, como eu já mostrei antes, no concurso 120, por exemplo, da Mega, o número de sorteios é o número esperado de vezes em que cada dezena foi sorteada, é o que se espera que aconteça. S é o número de sorteios. Ainda há pouco eu mostrei para 120 sorteios, eu multiplico por 6, que é o número de dezenas sorteadas, extraídas em cada sorteio, né? E divido por o total de dezenas de loteria. Então, vocês viram aí no slide anterior, 120 vezes 6 é 720. Dividido por 60, deu um número esperado de 12. Mas o que a gente tem que usar para fazer comparações é sempre a frequência relativa, porque aí você vai ter realmente o aumento real, né? Então, sempre frequência relativa. Mas a gente pode usar a frequência absoluta só para ver que tem sites que fazem essa estatística aí da frequência das dezenas. E eu vou mostrar um que é muito legal. Não estou ganhando nada não, viu? Com a propaganda do site que se chama Investe Loto. Mas se a Investe Loto quiser contratar um um velhinho propaganda, opa, me contata que eu estou aí, viu? Estou disponível. O que acontece? Eu peguei aqui da Loto Fácil o concurso 3000. Já teve o 3001, 3002. Mas eu peguei 3000 porque aí o número, a frequência esperada absoluta vai ser um número bem redondo. Porque você multiplica 3.000 concursos vezes 15 dezenas, que é um número de extrações da Loto Fácil, certo? Vezes 15, divide por 25, dá 1.800 redondinho. Tá? Uma maneira de calcular a frequência relativa seria dividir esses 1.800 aqui pelos 45.000, que é o total, a frequência total. Lá no livro Pedro Belo, Estatística Básica para Concursos, tem essa definição, que é a frequência relativa. Seria a frequência absoluta dividido pela frequência total. Agora, é mais simples fazer o seguinte, 1 sobre 25, ou seja, T é o total de dezenas da loteria. A Loto Fácil não são 25 dezenas? Vai dar a mesma coisa, vai dar os mesmos 4% de frequência relativa esperada, você fazer o inverso de 25. Tá? Então aí a gente vai ver da onde eu tirei esses números aí. Na Loto Fácil, depois de 3.000 concursos, a dezena que teve a maior frequência foi a dezena 20. Eu fiz uma bolinha aqui simbolizando que é a bola de número 20. Teve 1.892 ocorrências. Essa frequência relativa, 1.892 dividido por 45.000, dá 4,20. E a menor frequência foi da dezena 16.720, que dividido por 45.000 dá uma frequência relativa de 3,82. O que acontece? A que teve a maior frequência, o desvio na frequência relativa é de 0,20 para mais. E a que teve menos 0,18. Repara que está bem próximo, né? Em valor, em módulo, eu teria 0,20 e 0,18, estão bem próximos. Isso já não vai ocorrer no dia de sorte, porque o número de sorteios do dia de sorte é bem menor do que a Loto Fácil, que a Mega Sena, porque a dia de sorte é uma loteria mais recente. Então, aonde tem um número grande de sorteios, que aí entra a lei dos grandes números, vocês vão ver que são bem próximos os valores extremos de desvio. Tá? E aí você vai ver que 3 dezenas estão na frequência relativa esperada, 11 estão acima e 11 estão abaixo. Como é que eu chutei esses números? Não.
Eu vou mostrar para vocês. Ó, cadê? Aqui, pode ser. Pode ser. Eu printei no dia, porque agora, se for lá no site, já não é mais 3.000, é 3.002. Então, o site lá, ele usa também para calcular o que ele chama de média equilibrada, de 1.800, é justamente a frequência esperada, a frequência absoluta esperada. Então, ele usa aquela forma, S vezes N dividido por T, onde N é um número de dezenas que é extraído em cada sorteio, dividido pelo número de dezenas total da loteria. Né? Então ele usa aquela mesma fórmula, e ele fala que a dezena 20 foi sorteada 1.892 vezes em todos os concursos. Então, repare, não tirei assim, não é aleatório, não aquele slide, eu tirei daqui a informação, olha. Tá vendo? A 16 saiu 1.720 vezes. E as três que eu citei que estão com a mesma frequência relativa são essas três aqui. Ó. A dezena 12, a dezena 18 e a dezena 01. Que 1.799 dividido por 45.000 também vai dar 4%, vai dar muito, muito próximo de 4%. Ok? Então, não é. E como é que eu sei que 11 estão acima, 11 estão abaixo? Porque eu copiei esses resultados aqui para um arquivinho em Excel. Cadê o meu Excel? Está aqui. Então, cadê o outro? Cadê o outro, Jesus? Espera aí, vou achar. Espera aí, eu tenho que achar. Aqui, tá aqui, ó. Vamos lá, esse aqui é o da Quina. Loto Fácil 3.000. Eu simplesmente copiei e colei para cá todos os resultados, claro, ajeitando. Se depois alguém só quiser saber como é que pode fazer isso de uma maneira fácil, bota aí nos comentários. Se tiver muita gente querendo usar essa planilha aqui, eu acho besteira, mas se quiser atualizar pelo site, eu vou mostrar também o site, eu explico como fazer isso de uma maneira bem prática no Excel, tá? Copiar, colar valores, aí você monta, copia. As fórmulas já estão prontas aqui. Ó, aqui é a frequência relativa. O que é isso? Nada mais é do que o valor que está aqui dividido pela frequência total, ok? E aqui também, ó, nada mais é do que os 1.720 dividido pelos 45.000. E aqui eu calculo 18. Eu calculo 18. Eu vi 18, falei 18. Eu calculo desvio. Esse aqui é esse valor menos a frequência esperada. A mesma coisa aqui, em qualquer célula, você vai ter aqui ó, o valor menos a frequência esperada. Então está aqui. Tá? Essa planilha também vou deixar de presente para vocês. Então você vê que aqui, ó, contagem 11 tem 11 valores acima do valores da frequência relativa esperada e 11 valores abaixo. Bem simétrico, né? E aqui quase está bem próximo, 0,18 do 0,20. Não? A mesma coisa eu fiz para Mega Sena também. Peguei as informações lá do site, que eu vou mostrar já já, e você repara que na Mega Sena, como o número de concursos é maior, você, assim como a Loto Fácil Aquina, você tem os extremos iguais, considerando em módulo. Você tem a dezena 26, saiu 224 vezes, e 224 dividido por 16,044 dá uma frequência relativa de 1,40. 1,40 está 0,27 abaixo da frequência esperada. Essa frequência esperada é 1 dividido por 60. Estou expressando com 4 decimais, porque em percentual, para aparecer em 2, você tem que, duas casas, você tem que ter 4 lá na fórmula. Tá? Então, aqui você tem acima da frequência esperada, ou seja, existe desvio, para 30, 30 para mais e 28 para menos, porque 2 estão exatamente na frequência esperada, ok? Mesma coisa eu fiz com a dia de sorte. Agora, você repara, dia de sorte, como o número de sorteios é bem menor do que essas, os desvios extremos, um é 0,35, o outro é 0,61 para baixo, né? Menos 0,61. Nenhuma dezena
ficou na frequência relativa esperada, que é 1 dividido por 31, que é o número de dezenas que são sorteadas. Tá? E a quina é bem equilibrado também aqui, dá 0,16 o desvio para mais, tem uma dezena que está exatamente na frequência esperada e o desvio extremo 16 para baixo, menos 0,16, que aqui ó, a frequência esperada, a frequência relativa da dezena 0,3, a frequência absoluta da dezena 0,3 é 345, certo? A frequência esperada seria 396 absoluta. Então, vamos sempre olhar o relativo. O relativo, o percentual de frequência relativa dá 1,09. Como o esperado seria 1,25, que é 1 dividido por 80, essa dezena está 0,16 abaixo da esperada. E a 0,4, que saiu 448 vezes, está 0,16 acima. 0,4 sai bastante, né? Eu vou jogar. Pode ficar 100 concursos, 200 concursos, 50, 100, 200 concursos sem sair a dezena 0,4. Eu até gosto, porque é meu mês de aniversário, é abril. É o mês 04. Né? E é o quadrado perfeito de 2, maravilha. Então, mas saiu. Pode ficar um tempo sem sair. É só você pegar aquela simulação do cara e coroa e você vê que pode ter grandes variações. Então, eu já mostrei aqui. Eu acho que talvez eu possa passar rapidinho aqui os slides que eu preparei. Eu posso deixar esses slides lá para vocês também. É rapidinho, porque eu já mostrei, né? 2674, a frequência esperada absoluta seria 267,4. Tá? E aí eu já mostrei para vocês lá que a dezena 10, considerando o concurso 2674, dá uma frequência relativa de 1,94, 0,27 a mais. A menor frequência dá 1,40, a frequência relativa, 0,27 a menos. Duas estão na frequência relativa esperada, e a 30 acima, 28 abaixo. O dia de sorte, já os desvios não são muito próximos, desvios extremos. Um é 0,35, o outro é 0,61 para baixo. Né? Por quê? Porque o número de sorteios do dia de sorte ainda é pequeno. O dia de sorte é a loteria mais recente. A quina é a mais antiga. Depois vem a Mega Sena e depois veio a Loto Fácil. A Loto Fácil está com 3.000 sorteios, porque 3.002, considerando a data de hoje. Hoje vai ser o 3.003, dia 13, vai ser o 3.003. Porque a Loto Fácil tem sorteio todo dia e a Mega Sena são 3 vezes por semana. A quina, acabei de falar, dezena 04, meu aniversário, mês do meu aniversário, 448, 1,41, 0,16 a mais que a frequência relativa esperada. Gostaram? Vocês querem também eu creio que vocês gostariam de ter esse PowerPoint, né? Eu não ia colocar, não, vou colocar lá na descrição do vídeo. Agora vamos ver de onde eu tirei esses números aí que estão no PowerPoint. Eu tirei da minha cabeça? Não, eu tirei desse site aqui, que é bonitinho. Olha como é que ele é organizadinho. Vão lá na Mega Sena. A Loto Fácil, como você acabou de ver, está no concurso 3002, que foi o de ontem. O concurso 2674 foi anteontem. Aí ele dá o resultado e mostra aqui o que eu já coloquei lá para vocês, tanto no Excel quanto no PowerPoint. Eu simplesmente copiei isso aqui para o Excel, organizei lá. É isso. Tá? Dezena 10, 312 ocorrências, dezena 26, 224. E aqui as dezenas que estão próximas da frequência esperada, são essas aqui, ó. Essas 4 aqui, e visualizam tudo, 24, 02, 52 e 06 estão dentro da frequência relativa esperada. E aí aquela formulinha, o que eles chamam de média equilibrada seria a frequência absoluta esperada, que seria de 267. Eles arredondaram para 267, mas é 267,4. Vai ser 2674, número de sorteios que já houve, número de extrações de cada sorteio é 6, e o número total de dezenas da Mega Sena 60. Então, o site é todo bonitinho, bem organizadinho, aí fala do atraso das dezenas, fala dos pares ímpares. Meu amigo, aqui diz o seguinte,
a estatística deles, eu acho legal essa estatística. A maioria dos concursos foram 3 pares e 3 ímpares. Significa que o próximo vai ser 3 pares, 3 ímpares? Não. Posso fazer um jogo aleatório que tenha 5 pares e uma ímpar e coincidir. A Lua coincidiu com o Sol, com a posição do Sol, e eu vou e ganho. Um joguinho simples, é claro. De novo, eu repito, não vale a pena gastar dinheiro em loteria. Se quer sonhar, sonhe gastando o mínimo. Ou então nem jogue. Mas dá para se divertir, né? Vendo essas coisas. Esse site bonitinho, eu já falei, não estou ganhando nada. Por enquanto não, né? Mas se quiserem contratar o velhinho propaganda, o que é legal nesse site, eu não perderia tempo fazendo estudos sobre a frequência, sobre a média das dezenas, sobre o atraso das dezenas, porque é aleatório, faz um joguinho aleatório, a surpresinha da Caixa, a surpresinha do Pedro Belo, e manda ver e conta com a sorte, pô. Mas o que eu acho bonitinho a organização do site, e eles têm bolões aí. Eu não sei como é que chega nos bolões, não. Mas eles têm bolões, não é o único site que tem bolões, não. Tem o Sorte Online, tem o Ninho dos Sonhos, que é um site que eu descobri há pouco tempo, que uma moça que foi do BBB, ela ganhou algumas vezes na loteria, e ela abriu um site que faz bolões. Né? Também não estou ganhando nada fazendo propaganda dela, não. Acho que é Paula que fez o site. O bolão é o seguinte, como eles fazem jogos mais pesados, a probabilidade de ganhar, enquanto isso a gente vai vendo aqui o dia de sorte, ó, também, mesma coisa, mesma estatística, organizadinho. Os bolões têm uma chancezinha maior. Agora, só vai dar um dinheiro bom se ganhar o prêmio principal, porque esses bolões vai dividir por 30, 50, 100 cotas, 200 cotas, e aí fica pulverizado, fica um resíduozinho, acho muito pequeno para cada um. Mas veja bem, você jogando sozinho aquele joguinho simples, a tua probabilidade é quase zero de ganhar. Zero dividido por 1, que é você mesmo, dá zero. No bolão, que você tem um pouquinho mais de chance, você tem você pode ganhar um dinheirinho, né? Um pouquinho ou um pocão, depende. Pode ganhar um pouquinho ou um pocão. Vai dividir por um número grande de pessoas, mas isso vai ser maior que zero. Então, acho que vale a pena você usar o princípio do mutualismo e dividir um jogo com amigos, entendeu? Por exemplo, eu não me lembro agora, acho que a Mega Sena, um jogo de 8 dezenas, é 140. Se você dividir com mais 6 amigos, divide em 7, dá R$ 20 para cada um, não vai pesar. Ou fazer um bolão, então acho que é válido fazer um bolão sim. Então tem esse site que dá as estatísticas. Se você quiser ficar vendo qual a frequência, quem que saiu mais, quem que saiu menos, qual que estava atrasado, é bobagem, é perda de tempo, não vai aumentar em nada a tua probabilidade. Mas está aí para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem dos presentes que eu vou deixar na descrição do vídeo. Quais são os presentes? Essa brincadeirinha aqui, ó, F9, você brinca à vontade, e aí quando você vai ser, aí você compara com os resultados que estão aqui, beleza? Então vou deixar esses presentinhos e pedindo mais uma vez que não se esqueça do like, da inscrição no canal, tá bom? E encerrando loteria, que eu já cansei de falar de loteria, já acho que eu já falei tudo que tinha para falar, e logo vou voltar aos vídeos de resolução de questões de estatística e desafios matemáticos. Eu espero contar com a presença de todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Um abração.